Olá, no AgroSaúde e Cooperação de hoje vamos falar de sucessão no campo. Jovens visionários estão retornando às suas raízes, rejeitando o êxodo rural que marcou gerações passadas. Movidos pela busca de uma conexão mais profunda com a terra, pela sustentabilidade e pela qualidade de vida, eles estão transformando pequenas comunidades. Este movimento não é apenas uma volta ao passado, mas uma reinvenção do futuro rural. Um desses exemplos vem de Pouso Redondo. Estamos no Alto Vale do Itajaí, nas terras onde tropeiros e viajantes faziam pouso numa clareira. Eis que surge a cidade de Pouso Redondo. Foi na lida diária, intercalando estudos e o trabalho no campo, no cultivo de arroz, que o jovem Rovier sentiu a necessidade de partir, deixar a casa dos pais. Interessante como aconteceu. Na verdade, como eu sempre me criei aqui trabalhando, eu achava que não precisava fazer faculdade, tinha até quase pensado em nem fazer. E ficar trabalhando aqui na propriedade, enfim. E aí, por sorte, em 2010, teve a abertura do primeiro curso de agronomia, no Instituto Federal Catarinense, quando teve as antigas escolas agrotécnicas foram transformadas em institutos. Então teve uma descentralização assim, dos cursos de agronomia, que antes era só em Lages ou em Florianópolis, e abriu um aqui perto, que é 36 quilômetros, no Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul. E aí era a primeira turma, e como era a primeira turma, eles conseguiam organizar as disciplinas todas no período da manhã ou no período da tarde. E aí o meu pai e minha mãe me incentivaram, disseram, tenta lá, faz aí, é pertinho, por que não fazer? E eu meio assim, disse, vou fazer então, né? Quando estava prestes a se formar, apareceu uma oportunidade de estágio, adiando o retorno para casa. Começava uma longa trajetória de estudos. No final da faculdade e tal, a nossa família passou por uma crise financeira, também decorrente da queda dos preços do arroz e também do alto custo de insumo, né, agrotóxicos e fertilizantes. Àquela altura, pai dividia com o filho um dos momentos mais difíceis da família Verde. Eu passei por uma dificuldade muito grande em 2011, justamente quando o Rovier foi fazer a faculdade. Mas eu agradeço tudo isso, eu me emociono nessa hora, porque não pelo momento difícil que eu passei, mas pelas condições que deu na minha mudada, que deu na minha família. Que foi eles, talvez se não tivesse acontecido isso, o Rovier não teria feito a faculdade. E essa mudança começou pelo filho. Ao terminar a faculdade, Rovier partiu para o mestrado, onde desenvolveu pesquisas sobre plantas medicinais, homeopatia. No entanto, percebeu que o cultivo não seria viável nas terras alagadas, que necessitariam de um alto investimento. Então pensou em começar a procurar métodos sustentáveis para fazer o arroz. Foi aí que ele teve a ideia de ir para bem longe. No Reino Unido, o jovem cursou doutorado na Universidade de Coventry, parte dos estudos lá, parte no Brasil, e 2 titulações depois de formado. Tudo graças a um convênio com a UDESC. Um aperto para o coração da mãe, Dona Mirtes, que é professora, e entende que isso é o que vai garantir o futuro do jovem no campo. A gente sempre apoiou para que eles voassem. Como é que é? Foi dado asas para que eles voassem, né? Então, deixar voar. Eles estavam realizando o sonho deles e isso era o mais importante, eles estarem felizes. A pesquisa focou nos desafios para a produção sustentável do arroz. Rovier apontou alguns dos impactos negativos relacionados aos atuais sistemas de produção, sejam eles relacionados a questões de saúde humana, mudanças climáticas ou a própria perda de biodiversidade. Um ano depois de retornar e com todo o aconchego da família, Rovier começa a implantar gradualmente o método para aumentar a produção do arroz com o uso do chamado trevo branco, técnica que, ao que indica, deixa o solo mais rico. Você utiliza uma cobertura verde de trevo branco
durante permanente e você faz o plantio direto do arroz em cima do trevo branco, para que o trevo branco fixe o nitrogênio da atmosfera no solo, que o arroz necessita muito desse nitrogênio, e que também ele suprima as plantas daninhas. Como ele tem uma estatura baixa, ele não atrapalha muito o arroz, e quando você vê que o arroz está competindo, que ele está competindo muito com o arroz, você usa o que a gente tem de melhor, que é a água, para dar uma controlada no trevo e porque o arroz vê. Então você usa a água como um herbicida natural. Ao retornar para suas raízes com mais bagagem profissional e de vida, o jovem chega para unir experiências ao tradicional. Teve alguma resistência do senhor assim, mas será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Sempre tem. Mas graças a Deus, eles foram insistentes. Tanto é que eu disse para um filho, o meu mais velho, dizia assim, mas o pai é teimoso. Daí eu disse, e um dia daí ele saiu chateado lá da roseira comigo. Daí eu disse, chamei ele de volta e disse, meu filho, tu tem que aprender uma coisa, se tu quer fazer alguma coisa ou fazer alguém mudar, tu tem que ser mais teimoso do que essa pessoa, senão tu não vai conseguir. Eu digo, e daí ele veio, se abraçamos e tal, daí ele disse, é verdade, pai, então com essas coisas todas que foi acontecendo, fomos mudando, e daí eu mudei bastante já das minhas atividades, e graças a Deus, com os incentivos deles, com a ideia deles, aumentou bastante a produção. Então ele está ganhando na teimosia? Tá, estão ganhando, estão ganhando. Essa revolução que jovens levam para o campo não é apenas sobre tecnologia, manejo ou inovação, mas também sobre compartilhar saberes. Às vezes a gente concorda, às vezes não concorda, né? E a gente vai vendo, trocando ideia para tentar melhorar a produção, os serviços também, né? A forma de trabalhar, às vezes mais simples também. Abrir a mente. É, tudo vai. O cara precisar trabalhar menos, o cara aceita tudo, né? Trabalhar menos, ganhar mais, ter qualidade de vida. Conquistas que só haverão, segundo a mãe, pela educação. Ela foi sempre uma grande incentivadora do filho. A mudança de todo o teu conhecimento é através da educação, né, que ele vai buscar uma transformação. Mais do que o incentivo, está o reconhecimento de que um momento de dificuldade pode transformar a vida de todos para melhor. Basta ver pelo lado positivo. Porque um dia, nós falando da dificuldade, eu e a minha esposa, daí nós chegamos à conclusão, e nós levantamos a cabeça, e chegamos à conclusão que nós não tinha problema. Era só o financeiro. Não tinha outro problema. Enquanto funde o conhecimento do passado com técnicas inovadoras, Rovier vai redefinindo o significado de cultivar a terra para aqueles que chegam agora. Quer servir de espelho para o sobrinho. Quem sabe aqui do alto dessa árvore ele consiga ver o horizonte de oportunidades que o campo pode trazer a partir do conhecimento. Eu sou muito feliz de ter feito a faculdade, de todos os caminhos que eu segui, que foram se abrindo naturalmente, assim, sou muito grato. Com todas essas coisas, a minha família se uniu. E o interessante da vida da gente é a família. O resto não importa, né? Agricultura orgânica, agroturismo e iniciativas de economia sustentável são apenas alguns dos caminhos trilhados por jovens que decidiram reconstruir as fundações do meio rural. Eles trazem consigo novas tecnologias, mentalidades empreendedoras e uma paixão contagiante pelo campo. E isso tem como pano de fundo a educação rural. Ao conhecer o exemplo de um jovem que retornou para o campo e está ajudando a dar uma nova cara para a propriedade da família em Pouso Redondo, queria entender o papel da universidade nessa transformação. Pegamos a estrada rumo a Lages, na Serra Catarinense. Meu rumo é a Estação Experimental da Ipagre, onde funciona o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal. Pedro Boff coordena o espaço e atua como professor colaborador na UDESC. Já participou mais de 48 mestrados e doutorados.
Foi ele o grande incentivador para que Rovier ingressasse no doutorado. Professor guarda com carinho a publicação que leva o nome dele e do aluno em um periódico acadêmico de nível internacional. Pedro, dizem que o senhor é um grande incentivador da pesquisa. Estão errados ou não? De certo modo, sim, mas a gente se apaixona muito pela pesquisa no que traz de algo inovador para a agropecuária e preservando os recursos naturais, que é a riqueza que nós temos. Nós estamos em Santa Catarina, talvez um dos estados que ainda tem a maior diversidade do Brasil, eu diria, pela diferença de altitude, né? Você parte de mais de 2.000 metros de altitude até 0 graus, então uma diversidade biológica fantástica. E o nosso trabalho de pesquisa, ele pretende potencializar esses recursos que já estão ali à disposição dos agricultores e de toda a sociedade catarinense. Pedro diz que não há como afirmar o fim do êxodo rural, já que a saída dos jovens do campo depende de muitos fatores. Mas é na sala de aula que ele pode encontrar os motivos para ficar ou retornar empoderado de conhecimento. E quando o jovem vem e se capacita, ele faz uma graduação, ele faz uma pós, ele faz um mestrado, doutorado, ele volta como se empoderado de um conhecimento que ele pode compatibilizar com aquilo que já existe lá, com a família. E ele não precisa negar o que os avós, o que os pais lhe trouxeram, né, como patrimônio cultural. Não precisa negar isso, mas ele vai compatibilizar, ele terá a sapiência de compatibilizar essas duas formas de conhecimento, o tradicional, que vem da agricultura, e a inovação, essa inovação que a gente ressalta, né, com preservação dos recursos naturais, mínimos impacto no meio ambiente, sem redução da produtividade de produção, porque afinal de contas precisamos estar inseridos num sistema econômico. Natural de Concórdia, no oeste catarinense, Thaís cresceu no campo. Vivia com os avós quando decidiu estudar. Hoje ela faz doutorado em produção vegetal. Quer entender formas de tornar as plantas mais resistentes de forma sustentável, diminuindo o uso de defensivos. Eu quero continuar trabalhando, mostrando na parte acadêmica, dando aula, sendo pesquisadora, mostrando que existe a possibilidade da gente trabalhar com isso, não apenas como um sistema alternativo, mas como um sistema principal, como a gente tem hoje o convencional, né? A conexão entre o laboratório da EPAGRE e a Universidade de Santa Catarina me leva até outra jovem que caminha rumo à sucessão familiar. Natural de Tangará, no meio-oeste catarinense, Carolina, de 22 anos, está no 8º período de agronomia da UDESC. Quer se formar para, quem sabe, voltar a trabalhar com os pais, que vivem da fruticultura. Ela tem planos de agregar outras atividades para a propriedade, ir além do que eles já fazem. Se eu ficar lá, eu quero investir em turismo rural. E se eu não ficar na casa deles, né, suceder meu pai, eu quero trabalhar em uma cidade pequena, porque eu gosto de cidade do interior. Eu acredito que, por mais que tenha pequenos produtores, eles precisam de ajuda, de inovação, de tecnologia. Essa visão de futuro é algo que os pais concordam e torcem para que a filha esteja ao lado deles, mas fazendo aquilo que ela gosta. Ela trouxe já muito conhecimento para nós aqui, já para mim, sobre a fruticultura que ela está estudando lá em Lages. A gente tem o desejo, talvez, que ela venha para trabalhar aqui, né, tocar a propriedade para frente. Se ela se sentir feliz, a gente dá o maior apoio. Se for o que ela gosta de fazer, vai ser muito bom. Hoje, a falta de informação e o acesso à internet já não são fatores limitantes para os agricultores familiares, como os pais de Carolina enfrentaram no passado. Os maiores desafios no começo era a falta de tecnologia, né? Que nem trabalhava no começo com parreira e tratar tudo na base da caneta manual, né? Era um serviço muito árduo. Hoje a tecnologia com trator e coisa é muito rápido, fácil de fazer e não é tão judiado. Eu acho que o que mais segura um jovem na agricultura hoje é estando bem estruturado. Porque tendo estrutura, tem com o que trabalhar, com o que se manter. Porque se não tiver estrutura, eles vão sair mesmo. O desafio apontado por especialistas do meio acadêmico é a necessidade de inovar, agregar tecnologia para que o trabalho no campo traga resultados e também bem-estar ao produtor. Quem não quer viver num ambiente
seguro, confortável e que gere qualidade de vida, né? Então, a busca desse estudante de retornar para a sua casa no meio rural é garantir sustentabilidade, mas ter conforto e segurança. Cláudio coordena o Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC. O espaço existe desde 1973 e oferece vários cursos de graduação e especializações ao homem do campo. O centro também desenvolve ações de extensão junto à comunidade. É aqui que Arthur foca para um dia ser um agricultor 4.0, como brinca. Essa leva de trator gavinado, com certeza o bem-estar de quem está lá dentro é muito maior, né? A fixação num local, né, já que vai ser seu local de trabalho e ao mesmo tempo seu local de moradia, né, que é isso que vai ser o retorno ao campo, é realização de vida, né? Realização profissional e familiar. O êxodo está sendo substituído pelo retorno de uma geração determinada a preservar a herança rural, enquanto constrói um futuro mais sustentável e próspero para todos. É o caso de um jovem de São Ludgero, no sul do estado, que resolveu reinventar a atividade pesqueira da família para continuar no campo. O amor pelo campo vem desde cedo. Foi na criação de peixes que seu Adelino criou os filhos. Não era fácil, como ele mesmo lembra. No começo, precisava percorrer mais de 300 quilômetros para buscar os alevinos, lá no norte catarinense. Eu parei de plantar fumo porque a piscicultura, no fim, tinha mais renda do que o fumo, né? Então, hoje o Miguel já está formado, daí eu deixei isso aqui para ele tocar. Nas terras onde eu fazia lavoura e plantava fumo, eu plantei tudo eucalipto. Então hoje eu tenho muita madeira, tanto é que coloquei uma madeireira e estou tocando a madeireira, né? Com a minha madeira. Miguel é o filho mais novo de Adelino. Foi, digamos assim, o grande responsável para que a atividade da piscicultura continuasse como o carro-chefe da família. Acompanhando toda a trajetória do pai, ele tinha gosto pelo meio rural, mas não queria manter o sistema de pesca e pague, que exigia muito esforço e pouca recompensa. Então, eu sempre participei das atividades desde de criança, né? Como a gente viu na foto ali, desde de criancinha, estava ali no meio dos peixes, né? E sempre gostei de lidar com os peixes, mas como todo jovem, adolescente, indeciso, sem saber o que futuro vai seguir, né, cheio de dúvidas. Em 2013, Miguel recebeu um convite da Epagre para fazer um curso de piscicultura. Até aquele momento ele tinha outros planos, ser web designer, trabalhar com tecnologia. Só que conforme o curso foi acontecendo, ele percebeu que podia ter na atividade rentabilidade e também qualidade de vida. A partir desse curso ali, eu vi que a propriedade ela poderia fazer algumas melhorias, né? E tá tendo uma produção comercial, né? Ser mais rentável. Ser mais rentável e continuar dentro da atividade tendo uma rentabilidade boa. Você fez o curso da Epagre e para ti foi uma virada de chave. Acredita que pode servir de exemplo para outros jovens também que estão nessa situação, repensando que futuro que eles querem? Ah, com certeza. Além do curso, né, a capacitação técnica, a assistência do técnico vir a campo e ver o que né, extrair o máximo potencial da propriedade para a gente conseguir produzir mais, eu acho que é muito importante. Faz 2 anos que ele reformou completamente a estrutura e decidiu ficar para contento da mãe. Pensa numa alegria, porque Deus o livre, a gente sem os filhos não é nada, né? Com novas técnicas de manejo, passou a se dedicar apenas na criação de alevinos para a venda comercial, deixando de lado o sistema pesca e pague. Em 2 hectares, são 80 tanques. Todo o investimento na parte da infraestrutura da propriedade, a gente também anualmente
investe em genética, né, adquirindo matrizes da EPAGRE, né, onde tem são os nossos fornecedores, onde tem um material genético muito bom, que está dando resultado para os nossos clientes, né, para os produtores, que isso que é o mais importante, né. A propriedade tem capacidade de produzir anualmente 6 milhões de alevinos, como carpa e tilápia. A prova de que a propriedade se tornou sustentável e rentável é que hoje o pai tem como hobby uma pequena madeireira. Ah, sim, hoje eu fico satisfeito que tem alguém que toca aquilo que a gente iniciou, né? Eu fico contente, né? Pior se alguém abandonasse tudo, né? Mas valeu a pena. Esses exemplos de jovens que decidiram fazer o caminho inverso e retornaram para a agricultura mostram o quanto a cooperação entre instituições e o homem do campo são capazes de dar um novo rumo para atividades já estabelecidas. O êxodo rural saiu da pauta praticamente das conversas que envolvem, nos últimos anos, a questão do campo. É muito raro se ver alguém migrando do campo para a cidade, ao passo que o inverso acontece até de maneira intensa. Por quê? As propriedades rurais passaram a ser vistas como empresas em condições de produzir renda e criar expectativa de futuro, de perpetuação de negócios. É isso que faz o agro catarinense ser forte e reconhecido internacionalmente. Sua capacidade de reinvenção constante. Uma empresa rural, ela é, como sempre dizemos, muito complexa na sua gestão, e essa saída das famílias, e mais precisamente dos filhos do campo para a cidade, buscaram formação e mais recentemente retornando às propriedades, adicionou pessoas em condições de fazerem uma boa gestão dessas empresas rurais. Agro, saúde e cooperação é isso aí, uma juventude saudável. Esse movimento está ocorrendo no mundo inteiro e no Brasil. Uma juventude deste mundo do agro que vai adquirir o melhor do conhecimento, melhor da ciência, da tecnologia, da administração, das relações humanas, retorna e passa a fazer um agro saudável, um agro consciente, um agro de cidadania. E aí, aplicando o melhor dos fundamentos tecnológicos, porque esta gestão hoje do sistema alimentar, energético, ele exige uma inteligência para lidar com todos esses sistemas modernos. E estamos assistindo não só jovens do campo indo estudar e retornando, mas estamos vendo jovens da cidade que se apaixonam pelo movimento do alimento, pelo movimento da energia, pela cooperação e buscam atividades em todo este entorno do sistema do agronegócio, que é o moderno agro. É agro, saúde, cooperação, num sentido amplo, do planeta, do solo, do ambiente, da vida humana, das pessoas e das relações com cidadania. Juventude cidadã. Parabéns, vocês são os donos desse futuro. Esse assunto não termina por aqui. No próximo domingo, vamos entender outros fatores que levam à permanência do jovem no campo. É isso, o convite está feito e nosso encontro marcado. Até lá, continue informado pelo portal ND+/agro. Para você, uma ótima semana.